O resultado representa um aumento de quase 44% em relação ao mesmo período do ano passado. O Sudeste lidera o ranking entre as regiões, com um crescimento de 1.633%. O vírus da Zika é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Políticos cobram a renúncia do presidente da Federação de Futebol da Espanha, que forçou um beijo numa jogadora da seleção do país após o título da Copa do Mundo Feminina. Luís Rubiales chamou os críticos de idiotas e estúpidos e atribuiu o comportamento ao pico de alegria entre dois amigos que haviam sido campeões. Apesar disso, ele pediu desculpas pelo ocorrido. A meio-campista Reni Hermoso isentou o dirigente. Ela disse que foi um gesto mútuo, totalmente espontâneo, pela imensa alegria e afirmou que tem uma ótima relação com o mandatário. No horário de Brasília, 3h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. Eduardo, será que dá mesmo para derrubar essa parede? Não vai derrubar a casa toda? Mandou bem na pergunta minha amiga Marley. Então se liga na resposta, eu não sei. Derruba ou não derruba? Eis a questão. Vai cair, talvez caia, mas não passa do chão. Improviso na obra não dá, né? Sem um profissional responsável, o responsável é você. CREA São Paulo, representando os profissionais das engenharias, agronomia e geociências. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o CBN na rede, pela sua rádio CBN São José dos Campos e Vale do Paraíba. Muito obrigado pela sua companhia. Começando mais uma semana com você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, aqui pela rádio CBN Vale. Estamos ao vivo pelo AM 750, também pelas nossas redes sociais. Você pode acompanhar a nossa transmissão com imagem, som, através dos nossos canais no YouTube e também no Facebook. Seja muito bem-vindo. Eu, Marcelo Rocha, vou com você até às 4 horas da tarde. Sempre lembrando, sempre um dia da semana, trazendo muita informação para você, seja na área da cultura, educação, empreendedorismo. Ou seja, cada dia você tem um cardápio repleto de informações para o seu bem-estar, para o seu dia a dia. Tudo de mais importante que acontece no Brasil, no mundo e também na nossa região. E olha só, hoje nós vamos iniciar a semana falando de um tema assim super interessante, super importante, aliás, para a cultura
da nossa cidade, para a cultura musical, então, mais do que nunca. É isso aí, porque hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN a nossa entrevistada de hoje, que gentilmente pôde participar aqui, aceitou o nosso convite, está aqui nos estúdios da Rádio CBN para conversar com a gente. Eu falo da Raquel Aranha, ela que é coordenadora do Centro de Documentação Musical, o CDM, aqui de São José dos Campos. Vamos falar sobre essa importante questão que é a preservação do patrimônio cultural, mas ainda de um patrimônio musical, que é um dos setores assim que precisa de uma atenção muito especial, e São José dos Campos é privilegiada por ter um departamento, um órgão que cuida tão bem assim desse patrimônio. Raquel, primeiro de tudo, obrigado por aceitar o nosso convite, ter dado certo se chegar aqui hoje, mexendo todo o seu cronograma, sua agenda. Obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade maravilhosa. Estou falando bem aqui no microfone? Tá saindo ótimo. bem? Opa! Então tá bom. Nosso DJ Edson Ramiro, qualquer coisa, dá uma dá um tunada. Tá bom. Obrigada. É isso aí. E hoje a gente queria entender um pouquinho, e aí você já é um trabalho já reconhecido aqui na nossa cidade, um trabalho que é feito lá no Parque Vicentina Aranha. Isso mesmo. É isso. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes, para a gente começar o nosso bate-papo e para que a gente possa entender um pouco sobre o trabalho que você desenvolve no Centro de Documentação Musical, a qual você é coordenadora. Me fala para a gente o que é o Centro de Documentação, quando ele surgiu, qual que é o objetivo dele? Tá, vamos lá. Primeiro, eu agradeço aí a presença de todo mundo que está assistindo, né, que está nos ouvindo. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Vamos lá, vamos tirar algumas dúvidas. O que é um centro de documentação musical? Né? O nome já sugere um pouco, né? Documentos que têm a ver com música. Quando a gente pensa nisso, na verdade, amplia muito mais a possibilidade do que é o documento musical. Por quê? Normalmente a gente pensa, a música tem a ver com instrumento musical, mas tem a ver com partitura de música? Tem a ver. Mas e os LPs? Não é documento musical? Sim, é uma forma de registrar, em alguma época, uma tradição, uma cultura. Então tem a ver também com as fitas cassetes que a gente já usou? Sim, né? Ela vai documentar uma época também, né? Que a gente já não usa mais, não é isso? Nem todo mundo sabe o que é uma fita cassete. Olha, conheço bastante, viu? Eu também. Mas, né? Então, para a gente ver que a documentação musical, ela tem muito a ver com a época, com a cultura de uma época, né? Então, até assim, o início do século XX, o que a gente vai ter? Papel, né? Como que a documentação musical era feita? Através de registros de partituras, né? Então, a gente encontra cadernos de música, partituras diferentes para banda de sopros, para piano, para coral, para orquestra. Isso tudo é documentação musical de uma época. Agora, a gente virou o século. O que começou a aparecer? Registros, né? Outros, através de LPs, foram os primeiros que surgiram. Sim. E, aliás, nem era LP, né? Como a gente conheceu, era de acetato. Acetato. Pois é, o Marcelo está fazendo uma cara assim, Tô ó. pensando o que é. Eu não lembro de ter ido na loja. Me vê um acetato aí da Blitz. Não lembro. Pois é, não, porque realmente no início do século XX, os que eu acho que o Joaquim Machado, eu acho que ele é dessa sabe, época. Ele tem uma coleção, depois vai mostrar para a gente, o nosso colega Joaquim Machado. Mas olha, eu vou te falar, são os bolachões assim, mais pesados, muito mais pesados do que os LPs, porque os LPs já são feitos de plástico, né? Os acetatos parecem muito mais cerâmica ou vidro. E eles são bem mais pesados, grossos, pesados, né? Tem outro tipo de rotação, né? Então, de repente, quem está ouvindo aí, seja colecionadores ou pessoas que viveram e viram, né, esse tipo de material, tiveram contato também com esse tipo de registro. Então, vejam bem, para termos um material do início do século XX registrado em música sonora, e já estamos falando de outro tipo de registro, não é só o escrito, é o sonoro. Tá? O sonoro era o quê? Acetato, esses bolachões. Sim. Então, a gente tem que ter uma máquina que leia, ou que ponha de novo esse som para fora, não é? A gente fica refém. Então, o que aconteceu, na verdade, em termos de documentação musical? Fomos ficando cada vez mais reféns da tecnologia que possibilitava aquilo ser, né, executado. Então, caímos numa vala, minha gente. Primeiro a gente tinha as partituras. Certo. Depois começou acetato. Depois, LPs. E aí precisa da vitrola. Depois, precisa do quê?
ouvir as fitas cassetes e fitas de rolo. Já ouviu falar das fitas de rolo? Sim, Então, essa eu conheço. então, Essa eu conheço essa bastante. Opa. Mas então é isso. Toda documentação musical é um conjunto de registros de música que tem a ver com o registro escrito, que é a partitura, que isso é quem faz, é quem compõe a música, seja a compositora, o compositor, o arranjador, a arranjadora, certo? Registro escrito. Mas, para além disso, tem 1000 outros. Então, o que no nosso centro de documentação musical temos? Muita partitura, ou seja, muito papel com conteúdo musical, mas temos também muitos outros registros, né, que estão ali. Porque tudo faz parte do ambiente musical. Quando você fala patrimônio musical, já deu para entender bem a história, deu para entender a importância da questão, porque nós temos, por exemplo, o Museu de Imagem do Som, que tem equipamentos antiguíssimos, exatamente. importantíssimos. E olha só que bacana, é como se nós tivéssemos o nosso próprio Museu de Imagem do Som, aqui em São José dos Campos, mas personalizado com uma visão muito maior sobre esse cuidado importante com esse documento histórico, né? Exatamente. Porque a gente tem percebido, quando esse relato seu, esse desenvolvimento, assim, um aumento da tecnologia ao longo dos anos. Exatamente. Ou seja, quando passava esse bolachão, esse acetato naquela máquina, eu fico imaginando as pessoas à época assustadas, com meu Deus, está saindo o som de uma caixa. Exatamente. Né? Exatamente. Quão importante não seria um equipamento desse hoje, a relíquia que é ter um equipamento desse hoje, né? Exatamente, mas isso é algo muito notório, que a aproximação nossa dos recursos para ouvir, vamos dizer, a música, ela está cada vez mais próxima da nossa mão, porque antes, né, alguém tinha que ter o quê? Os músicos tocando. Exato. Né? E depois disso, veio mais próximo para um acetato. Aí você tem que ter uma máquina. Daí, quem que tem isso? Né? Tem que estar numa sala, em algum lugar. Aí depois vai para uma vitrola. E vai reduzindo isso para uma fita cassete, que cabia no carro. Lembra que depois colocaram no carro também, né? O carro, depois a gente tinha que tirar o toca-fita para não ser levado. Exatamente. Né? Ele ficava no supermercado com o toca-fita na mão. Exatamente. Depois aquilo veio para o Walkman. Então, a gente andava com quase uma bolsinha, né? Que era do tamanho do... Enfim, depois toca CD, vai reduzindo. Do CD para MP3, do MP3, que era uma coisa mais assim, né? Umas caixinhas. Depois, agora, já é o celular. Então, que não tem mais essa fronteira, né? Entre telefone e rádio e toca música e tudo, e filme, né? Então, assim, no fundo, estamos cada vez mais nos aproximando dos recursos para ouvir, né? Mas, de certa forma, também nos afastando de todas as outras referências que permitiam ouvir outras coisas de outras épocas. Ou seja, com o celular eu não consigo ouvir um acetato, então eu não tenho acesso àquelas informações que estão ali. Então, num centro de documentação, o que a gente faz? É um esforço para preservar todo tipo de informação musical, seja ela escrita, seja sonora, seja visual, porque tem muitos shows, concertos e etc., que foram gravados como em VHS. Então, cadê o VHS para poder ver isso? É importantíssimo isso. E falando disso, fico lembrando assim, a época, por exemplo, que você não tinha assim, ainda muitos equipamentos para gravação, os estúdios das antigas rádios não tinham tanto desenvolvimento. E é fato, muitos concertos, muitas músicas eram tocadas ao vivo, né? Ou seja, havia programas de TV onde existia um estúdio enorme com as bandas, a orquestra tocando ao vivo, porque não tinha, às vezes não tinha tempo de fazer uma gravação, de levar esse equipamento para uma indústria, fazer a gravação do disco em si, trazer. Então era tudo assim, na raça, ao vivo. E isso alterou totalmente, inclusive, a própria atuação, a forma de atuar do músico, porque eu sou violinista, né? Bandolinista também. Ou seja, se você tem chance de regravar ou refazer, é uma outra postura do que você fazer ali. Só tem aquela visão, aquela versão é a única e a primeira. Então, o tipo de preparo também dos músicos era outro. Isso impacta também da forma como a gente performa, né? Então, quando a gente fala também de patrimônio musical, tem a ver. Eu acho ótimo que a gente está ampliando, porque a visão tem que ser ampliada mesmo. Claro que tem que ser. Mas, quando a gente fala de patrimônio musical, ele não é só a execução em si musical, é o registro também, e é a cultura da execução que aquilo precisa ter. Então, a própria cultura da forma como você prepara, né, aquele registro que vai ficar
tomara por séculos e séculos, né? Isso também altera. Então, o comportamento, as equipes que são necessárias serem montadas, o tipo de lugar onde tudo vai acontecer. Exato. Então, tudo isso tem a ver com patrimônio. É um patrimônio cultural. Né? No macro, podemos entender que sempre tem a ver com uma cultura musical. Né? Não é só a documentação. Claro que nós ali estamos limitados, né, na nossa humildade ali para poder preservar o documento, mas a patrimônio musical, eu já estou dando um salto, né, falando sobre patrimônio, a ideia de patrimônio, que é muito maior do que a documentação. Agora, como você diz, assim, você citou há pouco que a gente há na atualidade um certo distanciamento desses outros meios, esses outros equipamentos, por conta do desenvolvimento tecnológico, né? Tem tudo isso, né? Porque a gente cada vez mais, hoje a gente está mexendo já com música digitalizada. Hoje a gente a gente não negocia mais a compra de um DVD, de um CD, de um disco. O disco, eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre discos. Mas o que a gente vê é que hoje, por exemplo, a tecnologia chegou a um ponto que você compra uma música baixada que está no seu equipamento. Mas se tem uma coisa que ainda não mudou, é a capacidade humana de desenvolvimento de música, né? A criatividade humana, né? Isso daí, pelo menos isso aí, a gente tem que bater palma que ainda existe. Claro, né? não, temos que bater palma para muitas coisas, porque a tecnologia é maravilhosa também, né? Eu não coloquei a questão da tecnologia como um problema, é só para a gente entender que isso causa complexidades. Né? Então, como causa complexidades, então avança em muitos sentidos e limita em outros. Né? E se, claro, temos aquela ideia de que é importante preservarmos também a nossa história, porque se chegamos hoje onde estamos, é porque tivemos um passado muito rico também. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que, assim, que é importante sabermos, estarmos conscientes da complexidade, né, de tudo isso. Esse seu trabalho, Raquel, vou te falar uma coisa, ele tem um valor e uma importância enorme, porque quando a gente fala de preservação, a gente fala de história, própria história. Né? E para muita gente acha que o museu é coisa velha. Não, pelo contrário. Museu é um local de gente com mente nova, com mente aberta, que está disposta a entender como foi a nossa origem, o nosso passado, a nossa estrutura, para entender, no mínimo, por que nós estamos hoje em determinado momento, né? Seja na vida social, econômica, política, cultural, acima de tudo, né? E também, e pelo contrário, um acervo que nem esse, focado com música, eu acho que é difícil, eu não encontro. Eu, pelo menos, além do MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, que é importantíssimo, mas são raros os locais com documentação histórica, que eu imagino que sejam. É isso? Ou estou enganado? Não, você está super certo. E eu estava até te comentando outro dia, né? Que, assim, por um lado, é uma tragédia pensar que no Brasil, deste tamanho, não tenhamos, talvez, vamos colocar assim de uma forma bem positiva, tenhamos umas 30 instituições que possam cuidar. Imagina num país desse tamanho, com tanta história, com séculos e séculos, né? De história, de formação em cultura. Mas, então, por um lado, uma tragédia. Por outro lado, tem, sim, pessoas muito jovens que sabem dessa importância e estão batalhando nos 4 cantos do país para que isso se torne algo mais, enfim, que aconteça mais, né? Então, é muito importante você falar também que a gente tem essa ideia de que museu é lugar de coisas paradinhas, né? Que fica lá tudo congelado. Não, é o contrário, é um lugar de muita vida. Só que é uma vida que já foi vivida também, né? Então, a gente precisa olhar para ela com a importância e estimulá-la também. Assim como a planta, né? A planta que está mais ali, né, fraquinha, o que a gente faz? Dá alimento para ela continua a viver. Mas ela tem a vida nela, né? Então, o museu, ele é um local, no meu entendimento, um local de descoberta. Totalmente. De a pessoa, de repente, ser impactada por alguma coisa que ela não imaginava ver. Ou seja, que conta da sua história, do local, da sua formação, das suas famílias, inclusive. Né? Depois eu te conto outra história, mas não hoje, mas vou te contar uma outra história. A gente tem tempo, quero saber. De um local muito importante aí do Parque Vicentina Aranha. Mas aí eu gostaria de conversar com você o seguinte também. Então, o CDM, o Centro de Documentação Musical, é um desses desses 30 locais do país especializado em cuidar do patrimônio musical, é isso? Exatamente. Olha só, São José dos Campos... Olha a importância disso. E
gosto de falar isso sempre, quando eu tenho chance, que São José é uma cidade maravilhosa, né? Porque ela é muito plural, ela tem esse olhar muito tecnológico, né? Muito futurista, que é maravilhoso. Mas ela também tem um passado riquíssimo, né? E que talvez aí haja um desequilíbrio. Estamos não olhando para isso, né? E sempre olhando muito para frente. Então, eu diria, vamos continuar olhando muito para frente, maravilhoso, mas também vamos olhar para esse legado, né? Ou, melhor dizendo, vamos olhar um pouco mais, porque ele é olhado, não é que não é olhado, mas um pouco mais com equilíbrio, né? Porque realmente a gente tem aqui, em São José, um dos únicos centros de preservação de patrimônio musical do país. Isso é uma iniciativa muito importante, inédita na região praticamente toda, né? Então, é inédito e isso tem que dar os parabéns porque é recente também, né? É recente, pois é. Vamos lá, tudo tem uma história, né? Claro, Do nada começou é do isso nada. que queremos saber um pouco mais. Vamos lá, minha gente. Vocês vão ouvir. É o seguinte, nada começa do nada, né? Então, assim, eu sempre agradeço muito também tudo que veio antes de mim, porque parece que, né, começou comigo. Não é isso, né? E eu, neste momento, peguei o bastão que alguém deixou, né, para mim, que, no caso, se chama Maestro Cunha, né? O Maestro Cunha, que foi um grande músico, é um grande músico aqui de São José, e que esteve liderando várias frentes aqui em São José, né? Ele é um dos, né? Porque a gente tem um monte. Mas o Maestro Cunha, ele liderou o Clube do Choro Pixinguinha, ele era músico, clarinetista, saxofonista, compositor, enfim. Ele era da aeronáutica, né? E quando ele veio para São José, ele trouxe com ele praticamente uma bagagem no sentido literal, né? De documentação musical, né? Que passou pela vida inteira dele, desde que ele veio lá de Jequitinhonha, que é onde ele nasceu, até ele trabalhar no final da vida dele no Rio de Janeiro, né? Então, ele trouxe na bagagem dele músicas que são de Recife, do Pará, de Minas, tem coisas do Brasil inteiro, de São Paulo, enfim. Ele me chamou a atenção para isso, né? O Maestro Cunha, quando eu conheci ele no Clube do Choro Pixinguinha, nos idos aí de 2007, ele me falou: Raquel, eu tenho um material em casa, eu queria que você olhasse, porque é um material maravilhoso, mas eu não sei onde pôr, eu não tenho para onde levar. Ele se preocupava em preservar. Eu queria que tivesse uma sede para ter esse material, que todo mundo pudesse ver, consultar. Eu falei, nossa, que beleza. Aí brilhou os olhos, estalou a grande ideia. Daí que eu falei, gente, eu tenho que olhar para isso. Mas tudo demora, então, assim, não é que eu já saí, né, mexendo nisso. Para você ter uma ideia, quando eu consegui finalmente entender que o que ele tinha era assim, inimaginável, um tesouro, eu falei, meu Deus, não dá para passar em branco essa história, né? Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Consegui, com o Parque Vicente Aranha, explicar toda a história do maestro, né, e tudo que ele tinha. Então, em 2017, eu comecei eu e um grande amigo meu que me ajudou nisso, que é o Lucas Faria, nós pegamos esse conteúdo que estava na casa. Isso aí é um ponto, minha gente, que eu já vou falar, mas segura aí, que eu vou falar daqui a pouco, sobre os acervos que estão nas residências da família. Tá? Então, vamos lá. Nota aí, ele está anotando, para me lembrar. Esse material dele, nós precisamos mais ou menos de 1 ano para poder transferir da casa dele para o Parque Vicente Aranha. Ele mora na José Longo, né? Tá. E, no total, a gente teve umas 70, sem brincadeira, sabe aquelas caixas de mudança? 70 caixas de material. Incluindo partituras, LPs e fitas cassete, sei lá mais o quê, contratos enfim, uma infinidade de documentação. Demorou 1 ano. E aí começou a história. Então, o CDM, a semente já estava na cabeça dele, como certamente já esteve na cabeça de outros músicos da cidade e musicistas que fizeram essa contribuição, entendeu? Só que eu acho que faltava talvez alguém que puxasse, falei, então vamos fazer, né? E esse foi meu papel, na verdade, né? Então, a partir do Maestro Cunha, ele me puxou esse gancho
E aí eu nunca mais soltei. E aí começou lá essa conversa, essa troca de ideias em 2007, 2017, 10 anos depois, para vocês verem. para amadurecer essa ideia, ou seja, não é uma ideia assim surgida do nada e de uma hora para outra, e ainda mais por conta da dificuldade, né? Porque um patrimônio como esse precisa ter um treinamento, uma expertise de como acondicionar, não é simplesmente tirar uma caixa de um lugar e colocar em outra, né? Não, exato. É fazer uma recuperação também de muito material que às vezes precisa de técnicas, assim, coisas assim de arqueólogo às vezes, né? Exatamente. Então, aí também é mais um ponto. A gente faz um trabalho que tem um pouco flerta com isso, assim, parece aquele, né, aquele Indiana Jones que fica olhando ali os tesourinhos, porque tem a ver com isso, né? A gente tem que ter esse treino, né? Bom, o que eu fiz? Consegui a parceria, então, do Parque Vicentino Aranha, levei para lá. Então, eu agradeço demais que o Parque Vicentino Aranha sempre abraçou a causa sem saber onde que ia dar, porque eles também não sabiam, né? Daí, levei para lá e eu falei, o que eu vou fazer? Uma pós-graduação nessa área. Então, eu fui fazer na Unesp, que é um... Aí você fez um mestrado? Não, já era doutora. Ou seja, eu já fui fazer... Eu ia perguntar, assim, em 2007, se era mestre, doutora ou pós-doutorando? Não, 2007, o início da conversa. Então, assim, 10 anos depois, 2017, quando eu comecei a mobilizar esses assuntos todos, concretamente, né? Aí eu fiz uma pós-graduação, já era doutora em música pela Unicamp, né? Mas aí eu fui fazer uma pós-graduação na Unesp de São Paulo, voltada para isso. Aí depois, eu falei, não, agora eu vou fazer um programa só para falar do seu currículo, para dar tempo, né? Porque se eu começar, não vai parar, vai acabar o programa. Tá bom, vamos. Ainda tem que falar de uma parte que não está aí, que eu fui bióloga. Foi bióloga também? Dia eu fui. Olha só que mudança. Bom, Raquel, só pegar a carona aqui, daqui a pouco, 3h30, temos o repórter CBN, atualizando as informações do Brasil e do mundo. Legal. Um bloquinho de 1 minuto e meio, mais ou menos, a gente volta para conversar mais sobre o Centro de Documentação Musical. Mas só antes de ir para o intervalo, só tirar uma dúvida, alguma pergunta curiosa. Diga. Que eu não sei se já te fizeram em rádios. Você tem parentesco com a dona Vicentina Aranha? Essa é sempre a pergunta que fazem. Se tem uma pergunta que é unânime, é essa. Olha, eu não tenho nenhuma, pior que eu não tenho, mas eu estou buscando, porque se eu achar, eu vou achar ótimo. Olha, eu precisava fazer essa pergunta, porque todo mundo fala. Porque eu perguntei para os meus amigos aqui, você sabe se a Raquel é parente da Vicentina? Eu falei, não sei. Alguém perguntou? Não sei, nunca vi ninguém perguntar. Então, cara de pau que sou, pergunta. Não sou, mas eu vou começar a usar isso aí, porque eu acho que vai dar bom esse negócio. Então, tá bom. Então, a gente vai agora para o repórter CBN, 3h30. Na volta, mais a Raquel Aranha falando aqui sobre o Centro de Documentação Musical aqui na Rádio CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 21 de agosto de 2023. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que haverá punição para a empresa 123 Milhas se forem identificadas irregularidades na atuação da empresa. O ministro reforçou que as pessoas afetadas pelo problema causado pela companhia devem acionar os PROCONs, os juizados especiais do consumidor e os próprios ministérios públicos estaduais. Mais cedo, o PROCON de São Paulo notificou a agência de viagens por causa da suspensão da emissão de passagens promocionais. A decisão da agência atingiu uma linha que tem datas flexíveis com previsão de embarque de setembro a dezembro. Segundo a empresa, os clientes receberiam vouchers que poderiam ser usados em produtos da 123 Milhas. A companhia alegou que tomou a decisão por causa dos juros altos. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tomou 2 doses da vacina contra a Covid-19 com a segunda aplicação em outubro de 2021. A informação consta em um certificado de vacinação enviado por e-mail a um ex-ajudante de ordens da presidência. O documento foi emitido pelo Ministério da Saúde da Itália. Naquele mesmo mês, Carlos embarcou com o pai para uma viagem oficial a Roma.
O parlamentar nunca tratou sobre o assunto publicamente. As informações são do jornal O Globo. O Ministério da Educação da Rússia informou que estudantes do ensino médio vão poder se formar em pilotagem de drones de combate a partir de setembro. A formação militar, que existia nos tempos da União Soviética, vai ser voltada para alunos entre 15 e 17 anos. O objetivo do governo é familiarizar os estudantes com armas de guerra. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. A APS No-Brakes é a única empresa que dá 6 meses de garantia na manutenção de no-brakes e estabilizadores. Acesse apsnobrakes.com.br. APS No-Brakes. Não fique sem energia. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, você fica sabendo tudo sobre o esporte do Vale do Paraíba em primeira mão, no CBN Vale Esportes. Análises, entrevistas, histórias e muita informação na apresentação de Pedro Bavuso e os comentários de Ednei Santos e Luciano Campos. CBN Vale Esportes, para saber mais e melhor sobre o esporte do Vale do Paraíba. Todas as segundas, das 4 às 5 da tarde, você começa bem a semana ouvindo o podcast Vida e Equilíbrio, onde a saúde mental é a estrela do programa. Flávio Góes e José Silvério Oliveira recebem empreendedores e convidados especiais para compartilharem os desafios de manter uma vida saudável em um mundo cada vez mais competitivo. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida. A Prefeitura de São José dos Campos abriu as inscrições para o concurso público, oferecendo 32 vagas. São oportunidades em diversas áreas: agente de serviços gerais, assistente de gestão municipal, analista técnico e muitos outros. Fique atento ao prazo. As inscrições vão até 5 de outubro, às 16 horas. Acesse o site da FGV para conferir o edital e fazer sua inscrição. Não fique de fora. Participe. Prefeitura de São José dos Campos. Bom mesmo é viver em São José. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Olá, estamos de volta aqui no CBN na rede, tô dando risada, porque é muita coisa engraçada, muita coisa divertida que a gente conversa dos bastidores. Os bastidores, gente, é a melhor parte. E aí,
Ainda uma conversa animada, uma conversa muito bacana, maravilhosa, porque a gente fala de música, a gente fala de cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente se sente tão bem, tão aliviado, tão leve, tão feliz. Ainda mais estando aqui com uma pessoa, uma representante aqui da cultura, aqui de São José dos Campos, que faz um trabalho maravilhoso aqui no Centro de Documentação Musical, o CDM, que é a Raquel Aranha, que é coordenadora desse centro de documentação, que está contando para a gente a importância do acervo, do trabalho que ela e as suas colaboradoras fazem para resgatar essa cultura musical, como um patrimônio. Imagine você, de repente, não sei se é o caso, mas imagine você, de repente, estar com uma partitura de um Pixinguinha original, olhando aquele texto, aquela música, aquela canção criada por ele, que é um clássico e fica para a eternidade, é um clássico eterno. Diferente, infelizmente, de muitas composições hoje, que são composições de temporada, ou seja, aquele jargão da época, da internet, que dura um verão, no outro verão já se esquece, a gente não sabe quem mais é o autor, não se sabe mais a música, mas existem verdadeiros clássicos que são eternos, né? E essa importância que o trabalho de vocês tem de resgatar e guardar essa documentação, esse patrimônio, esse embrião do que gerou toda essa cultura, que fez muita gente se envolver com a música, né? Então, esse trabalho de vocês é um trabalho que pode gerar curiosidade, vontade de pessoas se interessarem mais por essa questão cultural, que é a música. Eu acho que não tem outra manifestação no mundo que mexe tanto com as nossas vidas por conta da música, né? É verdade. A música ela é transversal, né? Ela ultrapassa tempos, geografias, classes sociais, né? Ela vai furando todas as bolhas, né? Você falou uma coisa que eu fiquei pensando, nossa, como é forte isso, né? Porque olha só, você falou do Pixinguinha, né? Que é um nosso mestre maior, né? A obra dele, e realmente, graças, né, a esses esforços, está bem documentada, bem guardada, né? Mas, como Pixinguinha, existiram tantos outros compositores e compositoras daquela época, né, que acabaram ficando na sombra, muitos, né? E muitos também tiveram suas obras completamente fragmentadas e desconhecidas, às vezes. Então, vamos puxar esse gancho, né? Como que a gente muitas vezes descobre, né, novos tesouros? Porque as famílias muitas vezes ainda têm esse material e não sabem o que fazer com isso. Então, muitas famílias, por não saberem, eu não tenho um músico na família que, né, continua na tradição, o que faz? Ou encaminha para uma biblioteca, um sebo, ou muitas vezes, isso que é o pior, minha gente, joga no lixo mesmo. Isso acontece, viu? Acontece bastante. Justamente porque não existe essa informação de que existem locais que possam resgatar esse tipo de documento, Exato. né? Então, aí vem aquela coisa que começa primeiro, né? A pessoa, na verdade, a gente não pode nem culpabilizar a pessoa, ela não tem nem ideia da importância e muitas vezes não sabe para onde levar, né? Então, é muito importante isso, que agora esse nosso trabalho, desde que começamos, então, no bloco anterior estávamos falando que é um projeto recente, né? Então, em 2022 é que conseguimos realmente implantar o CDM como projeto assim, bem estruturado, porque a gente tem um espaço... 2022 apenas? 2022, a gente está ainda... E no final de 2022, ainda vou te falar. Então, no início de 2022... o pavilhão Marina Crespi, do Parque Vicente Aranha, foi reinaugurado, né? Então, agradeço aqui, né, mais uma vez, a FAC, né, que é essa associação que faz a gestão. A FAC, né? Associação de Fomento à Arte e à Cultura, né? Isso, exatamente. Então, os seus gestores enxergaram que esse projeto é muito importante. Eles falaram, a gente tem um espaço que vai ser melhor para essa riqueza que você está trazendo. Então, eu fiquei ali alguns anos teimando sozinha para salvar, porque a família tinha um volume gigante de material que não sabia o que fazer, entende? E a família tem todo o interesse em manter, né, essa documentação preservada. Mas para onde que eles vão levar? Então, assim, precisa de uma mão que ajuda na outra. Então, a FAC ajudou, o Parque Vicente Aranha ajudou. Eu entrei também com o meu conhecimento e, assim, a gente vai se ajudando, né? Então, eu sou a presidente da SOCEM, que é a Sociedade de Cultura e Educação Musical.
que é uma instituição que também foi outras pessoas que construíram, e eu peguei o bastão também, né? Falei, não, através dessa sociedade que atua em São José desde 1970, veja bem, que já fez muito pela cidade também, e Yolanda Borgoff e tantas outras pessoas, foi aí que eu consegui, através dessa parceria institucional, falar, não, agora a gente consegue ter um espaço e um projeto. Então, conseguimos o espaço. Depois eu consegui o projeto do PROAC. Então, através do projeto PROAC, conseguimos os recursos, porque até então tínhamos o espaço, mas não tínhamos o recurso. Perfeito. Então, consegui um edital do Estado, né, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que abriu um edital nessa direção. Então, vejam bem a importância das políticas públicas, que também encaminham recursos para projetos que sejam dessa dimensão, né? Exatamente. A Fundação Cassiano Ricardo também tem editais muito importantes. Então, enfim, todos vão se somando, né? E foi assim que a gente conseguiu inaugurar esse projeto. No final de 2022 é que ele começou a funcionar, porque a gente tinha o recurso. Até então, a gente tinha um espaço, foi só assim, organizando, né? Mas aí, a partir, então, do final de 2022, início de 2023... conseguimos fazer palestras, concertos, comprar o equipamento, pagar a equipe, né? Tenho uma equipe maravilhosa comigo, né? Que me ajudando. Então, tenho historiadora, bibliotecária, tenho um músico. E esse time todo é que construiu esse projeto, na verdade, né? Agora eu vou falar para você, parabéns aí para a Associação de Fomento da Arte e da Cultura, a FAC, por ter enxergado nesse projeto, entendido, né, que é um projeto inovador, importante, né? Espero que ela permaneça com esse olhar e dar os parabéns realmente, viu? Porque realmente criar um espaço que nem esse, aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, é um dos, que nem você citou, um dos únicos 30 que existe pelo país. A gente está, assim, realmente feliz de ter um espaço como esse, privilégio. Nós que somos da chamada cidade inteligente, a cidade tecnológica, parabéns pela inteligência também em cuidar da cultura da música, né? Exatamente. E agora me diz uma coisa, você citou aí que um dos grandes desafios é justamente conseguir chegar a essas famílias que possuem acervos, de repente tem uma partitura de um parente, um músico que está lá guardado, para dar uma destinação correta e melhor, até para preservar o nome desse artista aqui da nossa região, é possível fazer doação para vocês também? Sim, então, a gente trabalha de duas formas. Uma é a doação mesmo, quando a família entende que não é melhor ficar com vocês se responsabilizam e não temos condição nenhuma de ter isso conosco. Então, isso chama doação. Então, temos um termo de doação, né? Uma outra forma se chama comodato, ou seja, a família fala, olha, eu quero muito que vocês façam o trabalho que vocês precisam fazer, que daí eu já vou falar o que é, mas aguarde. E depois eles pegam de volta. Não, então, né, a gente não precisa ter a propriedade material. Então, esse é um outro tipo de trabalho que chama comodato. Ou seja, seria mais ou menos, por exemplo, tem um pintor aí mais ou menos famoso, Picasso, por exemplo, pouquinho que é famoso. o dono dessa obra, que é Expola, que tirou lá da fazenda, da mansão. O povo precisa ver essa obra. Os cidadãos precisam apreciar também. Então, ele pode se dispor e ceder essa obra dele, botar no espaço temporariamente por um período ou por um período prolongado, para ficar à disposição do público também ter a chance de apreciar essa obra. Exatamente, perfeito. Então, o que a gente faz? Quando esses tesourinhos nos são confiados, né? O que a gente faz? A gente primeiro higieniza. Então, temos lá uma técnica apropriada para poder tirar aquele pozinho, às vezes ficam uns mini coisinhas ali, sujeirinhas, no papel principalmente, né? Então, a gente higieniza. Depois, a gente pega esse material, coloca em caixas de acondicionamento, tudo muito apropriado. Então, a gente tem uma equipe maravilhosa que faz tudo isso. Depois, digitalizamos para ter o backup desse material. Então, assim, quando a gente tem isso, a família pode ter de volta o material tranquilamente, porque já temos a preservação da imagem. Porque, no fundo, para nós também, Marcelo, o que é importante? Preservar a informação, não é em si o material, é a informação. O que essa informação tem de enriquecer as outras pessoas. Isso, porque através da informação você consegue recuperar aquela música, aquela história, enfim, né? É um fio
mas é a informação que está acima do material. Então, não é só o material. O material é lindo porque, claro, quando a gente pega uma partitura, né, quem já viu, com aquela caligrafia lindíssima, aquilo ali você já fica namorando ali uma hora só aquilo, né? Exato. Mas o mais importante, na verdade, é a informação, porque quando perdemos a informação, aí não há como recuperar. Até porque existem documentos de tão antigos que existe um cuidado especial, pelo menos é isso que eu acompanho quando visito museus, até com a iluminação. Né? Exatamente. E iluminação ela pode impactar. Por exemplo, uma vez eu fui numa exposição Brasil 500 anos 2000. Ah, eu fui, linda também. Maravilhosa. Tinha a carta lá de Pero Vaz de Caminha, tinha a carta original. Eu fiquei assim extremamente assim, emocionado de ver aquilo. Eu fiquei também. Né? E olhava assim, eu ficava assim abismado. Olha só, a história pura na minha frente. Começou ali. Do nosso descobrimento do nosso país. Né? E tinha todo um cuidado especial com a luz. A carta ficava exposta com uma luz especial projetada para aquele tipo de documento, para não haver mudança na cor da tinta original. Né? É uma coisa maravilhosa, impressionante. Mas isso também é algo a se falar. É claro que o nosso projeto é um pontapé, tá? Então, o que nós temos? A intenção de que isso seja realmente... Cheguemos nesse ponto, que tenhamos climatização, como essa sala aqui maravilhosa. Exato. A gente não está passando o calor que está fazendo lá fora. Da mesma forma, né, numa sala que preserva documentos, precisa ser climatizada, precisa ter iluminação própria, etc, etc. Então, assim, é claro que a gente não está nesse ponto, né? O que a gente fez? É importante o pessoal que está ouvindo saber. Nós demos um pontapé, porque sem esse pontapé, essa documentação ia, sei lá, onde ia parar, né? Ou ela ia para o lixo, ou ela ia para um sebo, ou ia, sei lá, para onde, que as pessoas não sabem o que fazer com aquilo, vai desmembrando. Então, toda a humildade que nós temos de falar, e, claro, com responsabilidade e critério, mas para falar que demos um pontapé, não estamos numa situação ideal, e, mais uma vez, eu digo, é uma das poucas do país. Então, vejam vocês também, que é uma das poucas do país e nem está no estado ideal. E vou dizer uma coisa, vocês deram um pontapé, esse pontapé durou 15 anos. Né? Ou seja, até se cumprir, 2007 até 2022, 15 anos. Ou seja, não é um trabalho qualquer, é um trabalho que houve a dedicação de muitas horas, de sono, de horas de trabalho, horas de leitura, dedicação, separação, treinamento, horário que vocês imaginam que vocês tenham dispensado horários privados de vocês, de curtir com a família, de curtir o final de semana, para se dedicar a esse trabalho. Então, para quem ainda não tem uma noção realmente do valor de um acervo como esse, realmente o São Joséense tem que se sentir privilegiado de ter um espaço como esse na nossa cidade, que consegue recolher documentos assim de músicos. Como é bonito você preservar uma memória. Por exemplo, quem aqui em São José dos Campos, que está nos ouvindo agora, conhece um maestro, um músico dos anos 50, 40, que escreveu, e essa família está com esse documento assim preservado. Ou seja, hoje os seus avós, os seus pais, seus bisavós, assim, está com esse documento vivo, disponível, assim, cuidado com pessoas profissionais como vocês. Exatamente, nos procure, porque a gente está numa situação assim, está também uma inundação, então a gente está jogando tábuas, assim, pelo menos joga a tábua e se agarra nela, para aquilo não se perder, entendeu? Então, aqui em São José, vocês podem primeiro, vamos lá fazer aquele marketing. Siga a gente no Instagram, @CDMSJC. CDM, não confunda com CBM, é Casa Dedo Marcelo. CDM, Casa Dedo... Exatamente. CDM, não CBM. Exato. CDM, que é o Centro de Documentação Musical, que fica no Parque Vicente Aranha. Então, é CDM São José, SJC, é o nosso Instagram. Então, procurem lá, se já estão aí com o dedinho no celular, porque todo mundo não deixa o celular de lado, já segue. E escrevam para a gente, né, uma mensagem, falar, olha, vou te falar, Marcelo, a gente inaugurou ali, então, no final de 2022. Certo. Inclusive, foi muito bonita a cerimônia de abertura do Marina Crespo, que foi em abril, que estava o
personalidades políticas também da cidade, pessoas todas que acolheram muito bem, né, a proposta. Eu agradeço demais todos eles que estiveram lá, né? Mas assim, desde o final de 2022 para agora, já nos procuraram 5 pessoas que falaram: graças a vocês, agora eu sei o que fazer com esse material. E aí veio um material riquíssimo, né? Que veio também de Santos. Aí, vamos abrir os olhos, né? Não é só de São José o material. Sim. Tem coisa do Brasil. E isso que é interessante, né? Porque o CDM, só para confirmando, no Instagram, então, é CDM São José. Aí é só clicar e seguir. Isso. E você tem informações sobre esse Centro de Documentação Musical São José dos Campos. Isso, exato. Agora, dá para entender e dá para ter essa esperança de que o CDM aqui em São José seja um órgão de referência nesse tipo de trabalho no Estado, né? É isso que queremos, porque lembra quando eu falei que é uma tragédia, mas ao mesmo tempo é um campo aberto. E as pessoas que são muito novas, como você estava falando, não, tem muita gente nova querendo mexer com isso, né? Nós é que estamos fazendo uma espécie de um projeto piloto. Então, está sendo construído aqui, ao vivo, assim, em 2023. Né? Vocês estão acompanhando o desenvolvimento de um projeto piloto, que eu tenho certeza que poderemos levar esse projeto para outras cidades do país. Né? Então, essa é a minha intenção. Porque essa nossa experiência é tão profunda e tão intensa que conseguimos, inclusive, assessorar novas propostas que queiram dar esse pontapé. Então, é nesse sentido, né? Assim, como ter outros lugares, outros CDMs no Brasil, cada um com a sua particularidade, né, da sua cidade, do seu cantinho, mas para poder jogar a tábua. Então, nós estamos passando por tudo isso e podemos ajudar, assessorar, falar, olha, vai por aqui, que assim você consegue construir um caminho, né? Claro, porque esse trabalho que vocês fazem, eu entendo como um trabalho inovador, porque não existe uma faculdade para isso, o que abre campo também de fazer parcerias com universidades também, né? Pois é, então esse é um outro ponto. O Marcelo está jogando todas as possibilidades. Todas as possibilidades aqui, os purpurinos. Então, isso é uma outra questão. O próprio músico, os músicos, na nossa formação, nós não temos isso. Esse olhar que um músico também pode trabalhar como profissional na área de preservação de patrimônio. Mas por que também a gente não pensa? Porque não tem uns centros que acolham esse direcionamento. Então, olha lá, a gente precisa abrir, dentro da formação musical, né, essas práticas de preservação de patrimônio, que muitas vezes acontece só na pós-graduação, que foi a que eu fiz, né? Então, aí você já fez a graduação inteira, já trabalhou e tudo, aí você vai falar, ai, puxa, eu gostaria de trabalhar nisso, você busca uma pós-graduação. Por que não desde a graduação? Você tem que estar esperto que você pode ser absorvido num mercado de trabalho, que para nós também precisa ser ampliado, né? Para um centro de documentação musical, que é fundamental ter músicos, porque o músico entende os códigos musicais que fazem parte de distintas épocas, né? Então, nesse sentido, o músico também é uma peça-chave, né? Ele pode trabalhar com outros, como eu trabalho com queridas historiadoras, bibliotecárias, entre outros, mas na hora de fazer certas definições, que daí entra na parte da catalogação, que é o outro passo. Como catalogar numa base de dados, né, um documento musical? Quem tem essa visão é o músico, porque ele vai falar, isso aqui tem a ver com banda de sopro, isso tem a ver com instrumento, essa clave musical. Claro, você né? matou a charada, Raquel, porque esse tipo de trabalho que você desenvolve pode enriquecer o currículo de um músico que está em formação. Exato. Formação em música clássica ou erudita, que faz prestou uma faculdade, está fazendo uma faculdade, e ter esse contato, desse conteúdo, dessa documentação, desse amor pelo registro do seu próprio ofício, Exato, né? Pode enriquecer essa pessoa de uma forma diferenciada de outros profissionais do mercado. Né? Não, exatamente. Então, assim, o músico tem que estar mais preparado, mas não só o que a gente chama de erudito, né? Dentro da música popular também, né? Porque daí a pessoa consegue também estabelecer outras formas de registro ou de documentar aquilo, né? E ela pode estar associada a um centro de documentação musical. Vou cantar bola lá para os reitores lá das universidades para eles colocarem. Os adultos vão adorar. Vocês vão ter que ir até em São José dos Campos fazer estágio lá no CDM. Isso, vem falar comigo que eu vou receber vocês com pão de queijo. Olha que beleza. Olha, maravilha. Que eu não vou fazer, obviamente, mas vou comprar bonitinho.
Tá, Joa. Raquel, me diz uma coisa, para as pessoas quererem conhecer mais o trabalho do CDM, além das redes sociais, é possível ir conhecer o local, onde fica, Sim. como faz para marcar uma visita, ou como faz para chegar lá? É você chegar chegando ou tem que marcar um horário? Como é que funciona? Não, né? É boa pergunta. Como a equipe mesmo, essa parte toda técnica, né? A gente trabalha terças-feiras. A gente chega lá 10 da manhã e vai até de noitão, né? Trabalhando direto. Então, esse é um trabalho muito específico. Então, o CDM fica fechado, né? No Marina Cresp, só que a gente está lá dentro, Certo. escondido na caverna lá, trabalhando, né? Então, pesquisadores de música, familiares que queiram conhecer o CDM até para se sentir mais encorajado para levar os seus materiais, né? Podem nos encontrar às terças-feiras. Só que eu pediria que escrevesse para a gente antes, né? Pelo nosso Instagram, para a gente organizar essa visita, né? Da melhor Ótimo. forma, né? Então, terça-feira é um dia muito bom. Ou sexta-feira, depois de 4h30 da tarde. Depois das 4h30 da tarde. É partir só entrar em contato lá no Instagram, Que a gente CDM São José, seguir, mandar uma mensagem, agendar uma visita e conhecer o trabalho de vocês. Isso, a gente vai receber com muito carinho. Tá, já. Raquel, mandamos o recado. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que nós não falamos, que você acha importante? Eu não posso deixar de falar aqui. Quando for lá, a cola, anotou alguma coisa na colinha? Não. Deixa eu pensar. Bom, é tanta coisa. Bom, sempre eu queria agradecer muitas pessoas, mas como nomeá-las? Vou sempre esquecer alguém. Então, eu já agradeço de uma forma geral, assim, né? Ao Parque Vicentina Aranha, à FAC, as pessoas que são seus dirigentes, né? Que estão abraçando isso. Agradeço muito a minha equipe, que sem eles esse trabalho não aconteceria. Enfim, eu agradeço todo mundo que se soma, e você também, vocês aqui, que deram essa oportunidade maravilhosa para termos visibilidade. É isso aí. CBN sempre apoiando a cultura, a música, principalmente. Você seja sempre muito bem-vinda, sempre será muito bem-vinda. Qualquer novidade que você acha que é importante trazer de informação para a gente, a porta está aberta, você já sabe o caminho, já conhece aqui. O nosso prédio é só ligar, marcar e é chegar chegando. Tá não, pode deixar, é comigo mesmo. Então tá bom. Obrigado mais uma vez, Raquel. Querido, obrigada. Até uma próxima. Até a próxima, obrigada. É isso aí, olha, visita maravilhosa aqui no estúdio CBN. Raquel Aranha, coordenadora do Centro de Documentação Musical CDM, aqui de São José dos Campos. Um dos órgãos no país, um dos únicos órgãos no país, instituições no país, que fazem o trabalho de acolhimento de documentação histórica musical. Ou seja, pouquíssimos locais têm essa expertise, têm esse cuidado, esse olhar carinhoso, sincero, por uma cultura tão boa quanto a música, que mexe com as nossas emoções, mexe com a educação, mexe com desde o desenvolvimento cultural, educacional das crianças, dos jovens. A música também é um fator assim de acomodação, de levar paz para as pessoas que também estão acamadas, ou seja, todas as pessoas. É impossível você não ter alguém que não curta, não goste de música, que não se influencie, se emocione com a música. E esse trabalho aqui, desenvolvido pela Raquel e toda a sua equipe aí do CDM, é fundamental. E São José dos Campos está de parabéns. E merece, São José merece. É isso aí. Nosso CBN na rede, infelizmente, está terminando, mas nós voltamos amanhã, a partir das 3 da tarde. Você fica agora aí com o podcast Vida e Equilíbrio, com o Dr. Flávio Góes e José Silvério Oliveira. Vamos discutir aí a questão. Vamos começando a semana com saúde mental em dia. Fica aí conosco, então, conectado ao vivo. Daqui a pouquinho, a dupla traz convidados para você. Grande abraço, até amanhã. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. CBN Vale do Paraíba.